E aí, meus alunos do terceiro ano, infelizmente não teve como a gente ter nossa aula hoje, porque deu aqueles problemas técnicos que aconteceram ali. Eu acabei dando aula pro pessoal só que estava online, só que eu não consegui gravar a reunião do Drive, do Meet, quer dizer. Na real, não foi que eu não consegui gravar, foi que eu não liguei o microfone da gravação. E aí não captou o meu áudio, né? Então não serviu de nada eu ter gravado. Mas eu condensei a aula aqui num pequeno pedaço. Vou passar para vocês e vou dar algumas indicações no final, certo? O que importa é o conteúdo da aula, certo? Não vai faltar em nada para vocês, ele vai ficar mais condensado só e não vai ter aquela interação que a gente teria se a gente tivesse em sala, somente, certo? Mas a aula vai estar inteira aqui, vou disponibilizar para vocês, vocês acompanham e vão receber as orientações no final desse vídeo, beleza? Vamos lá. O primeiro assunto que a gente abordou na aula hoje foi gramaticalidade. O que é gramaticalidade? Gramaticalidade é um conceito que tem em todas as línguas, certo? Não tem a ver com gramática, que eu expliquei para vocês em nosso primeiro encontro, que é aquele conjunto de regras da língua portuguesa. Não, tá? Gramaticalidade é simplesmente o fato da comunicação acontecer, certo? Se uma frase ela é gramatical, quer dizer que ela serve dentro dos parâmetros da língua que ela está sendo utilizada. Como assim? Eu estou falando com vocês agora em português, obviamente. E vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, porque eu estou usando termos e a lógica interna do português, certo? Se eu começasse a falar tudo embaralhado aqui, mesmo que usando palavras em português, começasse a falar tudo embaralhado, vocês provavelmente não entenderiam, porque minha construção não tem gramaticalidade. Dando exemplo, isso fica bem melhor de vocês entenderem. Olha só, nessas duas frases, eu tenho uma frase que é gramatical e a outra que não. Bem, a primeira diz, fui ao jogo de futebol. Você entende a mensagem, certo? De que uma pessoa, não sei qual é, foi a um jogo de futebol. Beleza? Já na segunda frase diz, futebol, jogo de fui ao. Você entende mais ou menos a mensagem agora, porque você sabe que essa frase é a primeira, só que embaralhada. Mas sem contexto, pegando essa frase sozinha, você não, você teria que decifrar esse código, certo? Por quê? Porque essa segunda frase é o que chamamos de agramatical. Essa frase não tem gramaticalidade. É isso que eu estou falando. A gramaticalidade é uma coisa que engloba todo o funcionamento lógico de qualquer língua, certo? Se a gente quebra esse funcionamento lógico, a gente torna uma sentença agramatical, certo? Tornar uma sentença agramatical não quer dizer que a gente está falando errado, que a gente erra a situação, erra a pontuação, não, tá? Uma frase que tem erros, desvios de normas do português não é agramatical, até porque você entende, mesmo tendo esses erros, certo? Porque normalmente essa frase, mesmo com erros, ela vai obedecer às lógicas internas da nossa língua. Tranquilinho até aqui? Vamos lá. O segundo conceito que a gente abordou na aula foi o conceito de morfossintaxe, certo? A gente conversou sobre todas as 4 partes lá do português na última aula, 5, né, no caso, que eu passei a pragmática para vocês também. Só que o nosso foco nesse início vai ser a sintaxe, certo? Só que a sintaxe, ela não deve, idealmente ela não deve ser analisada por si só, porque a gente precisa entender as classes das palavras para poder aplicar elas na análise sintática de sentenças, certo? Então, para a gente saber o que é um sujeito, a gente precisa saber o que é um substantivo. Para a gente saber o que é um predicativo do sujeito, a gente precisa saber o que é um adjetivo. Então, a sintaxe e a morfologia, elas andam de mão dada. Então, deu-se o nome para esses estudos em conjunto, né, como estudo morfossintático, certo? Por quê? Porque a gente vai analisar essas sentenças, esses termos, a partir das classes, das formas que eles têm, do sentido que eles empregam a partir dessas formas nas orações, e a partir disso é que a gente vai entender as funções, que é aí assim a análise sintática dos termos. Vou adiantar agora alguns exercícios. Esses exercícios não foram realizados em sala para responder, certo? Na aula online. Esses exercícios eu fui fazendo com o pessoal, ok?
fui lendo esses exercícios e respondendo com o pessoal que estava no online, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui. Vamos entender agora esse conceito de morfossintaxe, juntamente com o de gramaticalidade, na prática, certo? Na prática de exercício. Aqui eu tenho um texto, tá? Essa tirinha do Gilmar diz assim: Dona Neide, o patrão anunciou cortes radicais dos gastos. Ela responde: já estou sabendo. No último quadrinho ele cospe a bebida que ele ia botar, pergunta com surpresa que era água e ela ainda adiciona a informação de que é uma água torneiral. Tá, fiquem com isso. Na letra A, pergunta o seguinte: o que a personagem masculina esperava encontrar dentro da garrafa? Isso é uma garrafa de café, né? Ele esperava encontrar café, ok? No final ele encontra água e ainda por cima água da torneira. Isso que gera uma surpresa para o personagem ali no final. No terceiro quadrinho, na letra B, tá? A personagem feminina usa a palavra torneiral, que eu até fiz as aspas aqui, que não está dicionarizada, ou seja, não está presente nos dicionários formais da língua portuguesa. Morfologicamente, atenção para o morfologicamente, o que possibilitou sua criação. Tá, vamos lá, para a gente entender essa pergunta, a gente precisa entender o que são, primeiro, locuções e o que são os adjetivos, certo? Primeiro, os adjetivos são palavras que dão característica a substantivos, ok? Então, a característica da água é ser da torneira. E muito foco nesse da torneira porque responde a nossa segunda pergunta, que são as locuções. Locuções em português, em gramática, são mais de uma palavra que desempenham uma única função, que desempenham uma única forma nas frases. Por exemplo, ave da noite. Uma ave da noite, não sei se vocês concordam comigo, mas pode ser a mesma coisa que uma ave noturna. Sendo que noturna é um adjetivo e da noite é uma locução que tem função de adjetivo que quer dizer noturno. É a mesma frase, ave da noite e ave noturna são a mesma coisa, certo? Só que num caso eu estou usando uma locução, duas palavras, uma preposição e um substantivo para caracterizar a ave, e no segundo eu estou usando diretamente um adjetivo. A locução tem função de adjetivo, por isso que a gente chama de locução adjetiva. Aqui ela fez um movimento contrário. Ela ia dizer que era uma água da torneira, só que ela, usando essa liberdade morfológica que as línguas têm, e que o português tem também, obviamente, ela transforma a locução adjetiva da torneira num adjetivo que não existe no dicionário, certo? Que é o torneiral. Transforma a locução em uma característica da própria água, ok? Tranquilo. Letra C. Porque o uso dessa palavra reforça a ideia de cortes radicais no gasto, produzindo efeito de humor na tira. É o que a gente discutiu lá na letra A, certo? Ele começa o discurso desse texto dizendo que vai ter cortes radicais na empresa, certo? Só que os cortes são tão radicais que não só cortaram o café, cortaram também a água filtrada, que normalmente é a que a gente usa para consumir, ok? A água que está dentro da garrafa de café, porque não tem café, porque os cortes de gasto foram feitos, é também uma água que passou pelo corte de gasto porque ela não é filtrada. Ela é uma água diretamente da torneira, porque não tem o filtro para filtrar por causa do corte de gasto. Essa que é a construção do humor da tira, certo? Aqui classe gramatical, aqui classe de palavras, né? E aí, quando lembra de classe de palavras, a gente tem que lembrar diretamente de morfologia. Torneiral pertence. Que aspectos sintáticos confirmam isso? Olha onde andam aqui os estudos morfossintáticos. A primeira pergunta da letra D pergunta da classe de palavras. E a gente sabe que classe de palavras tem a ver com morfologia. Já no segundo, pergunta que aspectos sintáticos confirmam essa primeira resposta. Tá? E aí já está perguntando da sintaxe. Vamos lá. A classe de palavras torneiral, eu já disse a vocês que é um adjetivo. Ela criou um adjetivo a partir de uma locução adjetiva, certo? E que aspectos sintáticos confirmam isso? O aspecto sintático é justamente a posição desse adjetivo que vem depois do substantivo que é sujeito da sentença água torneiral, certo? Que é o substantivo água, que é o sujeito dessa sentença, certo? E o torneiral está agindo como predicativo desse sujeito, ok? E aí, ó, ambos os estudos andam juntos, certo? Vamos dar continuidade. A concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra anuncia que, brevemente, haverá radares ao longo da autopista. Foi a querida Tereza Garcia, editora-chefe do jornal Hoje Sim, o Jornal da Globo, que me deu a notícia, com a fiel transcrição dessa preciosidade, presente nos cartazes afixados pela Nova Dutra
em vários pontos da estrada. Radares que salvam vidas em implantação. Beleza. Na letra A, pergunta: quais são as interpretações possíveis para radares que salvam vidas em implantação? Essa primeira questão pede que a gente perceba que essa frase, em parênteses, tem uma ambiguidade nela. Que ambiguidade é essa? Ela produz dois sentidos, um sentido duplo, tá? Radares que salvam vidas em implantação. Por quê? Por causa desse último termo, desse em implantação. Não tem como você saber que se esse em implantação ele se refere aos radares que estão sendo implantados. Quer dizer, a gente sabe por causa da informação do contexto que viu antes, tá? Não, mas pela sentença em si não tem como saber se os radares que estão em implantação ou se as vidas que estão em implantação. Se esse termo final em implantação se refere a radares ou se refere a vidas, certo? Então essas são as interpretações possíveis. Essa é a ambiguidade dessa frase. Vamos lá. Na letra B diz assim: qual dessas interpretações seria a correta na situação descrita no artigo? Obviamente que a primeira, né? Que é implantação completando o sentido de radares, não o de sentido de vidas. Porque a gente sabe pelo contexto, pela notícia que a gente leu, pela fala do Pasquale de Cipro Neto, que esse termo em implantação se refere a radares, ok? E na última pede que a gente reescreva a frase, né? Mas não tem como a gente reescrever agora, mudando a ordem das palavras para garantir a interpretação correta. Não necessariamente a gente precisa reescrever a frase, basta que a gente coloque vírgulas aí, já resolve o problema, mas dá para reescrever também, certo? A gente pode colocar uma vírgula depois de radares e outra depois de vidas e já vai matar essa ambiguidade. Porque olha só, radares, vírgula, que salvam vidas, vírgula, em implantação. A gente transformou o que salvam vidas em um aposto que explica radares, certo? E a ação verbal é que eles estão em implantação. Já completa o sentido de radares. Não precisa nem alterar tanto assim a frase. Só colocando duas vírgulas ali já resolve o problema. Mas existem outras formas da gente fazer isso. Por exemplo, radares em implantação, vírgula, irão salvar vidas, ok? A gente pode alterar essa frase adicionando termos para acabar com essa ambiguidade, também pode, certo? Tem várias formas de a gente fazer isso aí. Vamos para a próxima página. Aqui tem um poema de Manuel de Barros, ok? Eu vou ler ele e a gente vai ver as questões do mesmo jeito que eu fiz na sentença anterior, certo? No descomeço era o verbo, só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas para o som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é a voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Beleza? A primeira questão diz assim: o primeiro verso remete a uma frase bíblica presente no Novo Testamento, que Tamires, a colega de vocês, me falou que era no começo era o verbo e o verbo era Deus. É alguma coisa assim. Eu não lembrei na hora da aula, tá? A qual trata a criação do mundo, mas é uma frase lá da Gênesis. De que tipo de criação fala o poema, né? Na Gênesis, lá da Bíblia, está falando da criação do mundo, que só havia Deus antes e Deus criou tudo a partir do nada, né? Mas aqui ele está falando da criação textual, do fazer poético, certo? Ele diz: no descomeço era o verbo, só depois é que veio o delírio do verbo. Então, como ele diz, é basicamente como se ele estivesse dizendo assim: no início a gente trabalhava o verbo pelo verbo, depois a gente veio adicionar significados, mudar o contexto desse verbo para que ele execute funções diferentes dentro do texto que ele está sendo aplicado, tá? Então, essa criação que ele está falando é da criação artística, a criação poética, tá? A criação textual e a possibilidade da gente modificar a função das coisas da língua para criar novos sentidos. Show? Na letra B ele pergunta: o que causa estranheza no enunciado? Eu escuto a cor dos passarinhos. Essa estranheza torna a frase agramatical? Justifique. A estranheza, ele mesmo explica no texto, né? Ele diz, ó, a criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor. Como assim? O verbo escutar, pela sua
função semântica, a gente espera, quando escuta esse verbo, que os termos que vão vir em seguida se relacionem com a audição. Só que a criança, que ele fala aí, diz que escuta a cor dos passarinhos. E a cor, ela é um estímulo visual e não auditivo, certo? Aí ele pergunta além disso, essa estranheza torna a frase agramatical? E aí a gente volta lá para a gramaticalidade. Não torna, né? Ela só torna a frase mais subjetiva. Ela ainda é inteligível, ela ainda obedece às funções da nossa língua, à sequência lógica da nossa língua, certo? Ela só está tirando palavras do seu contexto de uso. É muito interessante porque isso aqui que ele faz essa frase, eu escuto a cor dos passarinhos, tem nome, é um fenômeno específico da língua portuguesa, chama figuras de linguagem, e o nome dessa figura de linguagem é sinestesia. O que é sinestesia? Sinestesia é você associar um sentido com uma sensação diferente daquele sentido. Como assim? A gente tem os 5 sentidos, né? Tato, olfato, audição, paladar e visão. E a sinestesia, ela é uma figura de linguagem que permite que a gente associe sensações de um outro sentido com outros. Como assim? Cheiro doce. É uma frase que a gente usa muito. Cheiro doce. Esse perfume tem um cheiro doce, né? Doce é uma sensação do paladar. Mas a gente associa o cheiro de coisas doces sendo feitas com um perfume, certo? Com um perfume doce, ok? E dá pra gente fazer essa associação. O nome disso é sinestesia. Outro exemplo, toque surdo, tá? Toque surdo a gente sabe que é um toque silencioso. Só que surdo é uma característica da audição. E a gente está relacionando com o toque, que é uma característica do tato, ok? Isso é sinestesia, isso é uma figura de linguagem e está acontecendo aí. E no português é permitido. Eu não estou alterando a sequência lógica do português, essa frase não é agramatical, a mensagem chega, né? A função da mensagem é a função poética dela, que é fazer você refletir sobre ela. Então ela chega em você, a comunicação está feita. Essa frase é completamente gramatical, ok? Na letra C, para o eu lírico, o delírio do verbo é algo bom ou ruim? Explique sua resposta. Ele também responde isso no texto. Ele diz, ó, no último verso, o verbo tem que pegar delírio na poesia, certo? Então ele diz que o que ele quer dizer com isso? Na poesia, a gente precisa alterar a função original das palavras para mudar esse contexto e provocar a reflexão, que é, no final das contas, o grande objetivo da arte, que é olhar para o mundo e fazer a gente refletir, a partir de um ponto de vista artístico, sobre as coisas que estão ao nosso redor, ok? Então, o verbo pegar delírio é o verbo acrescentar funções nessa construção textual, que é a forma artística que ele está usando, certo? Para criar uma mensagem, para fazer você chegar nessa reflexão. Bom, então esses são os conceitos que a gente abordou em sala. O que é que a gente fez depois? A gente realizou eu fiz uma atividade, um questionário. Era para vocês copiarem esse questionário. Eu vou mostrar ele aqui agora, certo? Eu vou mostrar esse questionário e eu vou explicar as questões dele. Eu postei esse questionário lá na plataforma do Sala de Aula, que é provisória. A gente vai ter a plataforma própria depois ainda. Mas eu postei esse questionário lá. O pessoal do online já fez a tarefa, eu já corrigi com eles. Mas eu vou pedir que vocês façam também. É uma tarefa que era para ter sido feita em sala, que eu ia dar visto em sala. Mas como teve esses problemas, a gente resolve eles da forma que dá, tá? Então eu vou explicar a atividade agora, certo? E vocês fazem, e na próxima aula a gente analisa ela novamente, certo? Essa é a atividade que eu coloquei, lembrando, coloquei lá no Google Sala de Aula, na plataforma provisória da gente. Joguei esse exercício lá, certo? Isso aqui era para ser um exercício feito em sala de aula. É bom que vocês façam, certo? O pessoal que estava comigo online já fez esse exercício e eu já corrigi com eles, tá bem? Mas façam esse exercício que vai valer visto, tá? Eu ainda vou dar um jeito de como é que eu vou fazer para dar o visto nessas atividades. Quem está no presencial faz um caderno, leva para mim na sexta-feira que vem, que eu faço. Quem estava no online, acho que eu vou pedir para o pessoal mandar uma foto ainda, enfim, não sei, tá? Mas esse é o exercício que a gente fez em sala. Tudo bem? Eu vou explicar ele bem rapidinho aqui. Vocês vão fazer e depois a gente corrige. Em outro momento a gente corrige, tá? Espero que sexta-feira... Não, provavelmente sexta-feira eu já estou com vocês de novo, tá? Vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, exercícios, gramaticalidade, morfossintaxe e figuras de sintaxe.
tá? Por que figuras de sintaxe? Eu não falei sobre figuras de sintaxe. Porque é só para dar uma introdução sobre esse assunto, certo? O que são figuras de sintaxe? Figuras de sintaxe são figuras de linguagem. Vocês lembram de figuras de linguagem? Metáfora, comparação, metonímia, essas coisas vocês já devem ter visto em algum momento, certo? Dentro das figuras de linguagem, a gente tem as figuras de sintaxe, que são figuras de linguagem que mexem com a sintaxe, com a função dos termos para criar novos sentidos, certo? Beleza? Então as figuras de sintaxe, elas estão dentro das figuras de linguagem, tranquilo? Ok? A primeira questão diz o seguinte: relacione as figuras de sintaxe descritas abaixo com as frases em seguida, certo? Eu coloquei 5 figuras de sintaxe e as 5 definições dela, certo? Então vocês não precisam nem saber o que são essas figuras de sintaxe, está descrito aí, e vocês vão fazer hipóteses em qual dessas frases elas estão aparecendo embaixo, tá? Vou explicar uma por uma. Anacoluto é a alteração da sequência lógica da estrutura da frase por meio de uma pausa no discurso. Como assim? Certo? Essa figura de linguagem é muito presente na fala. Por exemplo, quando eu digo, crianças, muito pestinhas, certo? Eu dei uma pausa antes de dizer muito pestinhas. Eu quebrei a ordem lógica dessa frase, propositalmente, tá? Para criar um efeito de sentido, certo? Isso é um anacoluto. Essa quebra de sentido, na escrita, normalmente será feita por uma vírgula, tá? Então, procurem frases que estão sendo quebradas no meio por uma vírgula, quando vocês forem fazer essa análise. Aí sim que a gente vai ter um anacoluto. A segunda figura que tem é a silepse, que é a concordância da ideia, porém não do termo. Essa é simples. É a gente concordar o conceito ao invés de concordar o que a gramática pede. Por exemplo, a gente fomos ao cinema. Parece errado, beleza? Mas o que a gente está fazendo aí é usando uma figura de linguagem, mesmo que inconscientemente, que é a silepse, né? O agente é um substantivo no singular que ia pedir um verbo, no caso ser, no plural, tá? Agente foi o verbo ir, quer dizer no passado. No singular também, ok? Só que aí a gente está usando o verbo no passado, porque a pessoa que está falando está se envolvendo na ação e está considerando que o agente tem a mesma função que o nós, que de fato tem, certo? Que o nós. E aí ela conjuga o verbo com o nós, ao invés de concordar o verbo com o agente. Agente fomos, ao invés de agente foi, entendeu? Isso é silepse, tá? A terceira é pleonasmo, é a mais fácil dessa que tem aqui, já devem ter escutado muito dela. Tá? O pleonasmo é repetir a ideia para reforçar, para dar ênfase. Por exemplo, subir para cima, descer para baixo, sair para fora, entendeu? Se você vai sair, a gente sabe que você vai sair para fora. Se você vai subir, a gente sabe que você vai para cima, não precisa você dizer. Mas, para dar ênfase, pleonasmo, tá? Hipérbato. Impérbato é a inversão da ordem direta da frase, tá? Eu não sei se foi na turma de vocês que eu falei sobre a ordem direta, mas enfim, essa é a ordem direta da frase, né? O sujeito vai ter o verbo que vai estar dentro do predicado e o complemento depois, tá? E o hipérbato, a gente inverte essa ordem. Por exemplo, muito doente estava o garoto Felipe, certo? A ordem correta dessa frase seria: o garoto Felipe estava muito doente, certo? Só que eu inverti a ordem, tá? Muito doente estava o garoto Felipe. Coloquei o sujeito lá para depois do verbo, coloquei o verbo no meio da frase e os complementos antes, certo? Isso é um hipérbato, é a inversão lógica do sentido da ordem direta das frases, ok? Não, importante, essas figuras de linguagem não quebram um sentido, não tornam a sentença agramatical. É importante a gente frisar isso, tá? Lembra do conceito de gramaticalidade. A quinta e última figura de linguagem que eu coloquei aí é a anáfora, certo? Anáfora é a repetição de termos no começo das frases. Aí eu vou roubar o exemplo que Tamires deu durante a aula online, certo? Ela deu o exemplo daquela música: chove, chuva, chove sem parar. Vejam que são duas frases diferentes e ambas começam com chove. Chove, chuva, chove no primeiro, chove sem parar, chove no segundo, certo? Isso é anáfora, é repetir termos no início das frases, tá? Para dar também ênfase no discurso, ok? Até agora facinho, certo? Aqui estão as frases, tem 5 frases para 5 figuras de linguagem. Então vocês só vão relacionar a coluna de cima com a de baixo. Simples, tá? Na segunda questão, diz o seguinte: observe a frase a seguir, tá? Oba, agora está começando a ficar divertido.
A primeira pergunta pede que você reescreva a frase 2 vezes, colocando o advérbio mudando, tá? O advérbio agora em outras posições possíveis, sem comprometer a gramaticalidade, tá? Então você vai mexer nesse advérbio agora, certo? Vai botar ele em outras posições e ver se faz sentido, certo? Só não pode quebrar a gramaticalidade da sentença. Tranquilo? Show. Vocês podem adicionar palavras novas, tá? Podem adicionar ou retirar palavras desse contexto para que continue fazendo sentido. Show? Na letra B, pede que nas frases reescritas por você, tá? Não pede, né? Tá perguntando. Se nas frases que você reescreveu houve alteração de sentido, tá? Espera-se que não, certo? Aí você vai explicar por que não, tá? E por último, mais ou menos importante, a questão 3, certo? Pede assim: falar ou escrever errado torna uma mensagem agramatical? Justifique sua resposta explicando, em linhas gerais, o conceito de gramaticalidade. Então você vai pegar o que a gente discutiu no início dessa aula aqui, sobre gramaticalidade, e responder essa questão. Não tem muito desenrolo, tá? Ok? Então é isso. Essa foi uma versão condensada da aula. Vocês não perderam o conteúdo. Eu só falei mais dessas coisas porque dei mais exemplos durante a aula, tá? Ela se estendeu mais, mas vocês não perderam o conteúdo em nada, certo? Não vão nem perder a atividade. De novo, a atividade está lá na plataforma do Sala de Aula que vocês usam para entrar no Google Meet. Tá lá, beleza? Eu joguei lá, certo? Vocês vão fazer, quem vai estar no presencial vai trazer para mim na próxima aula, certo? Copiem a atividade e respondam. Tranquilo? Então é isso, pessoal. De novo, um bom final de semana para vocês. Foi uma pena que a aula não tenha acontecido da melhor forma possível, mas com os recursos tecnológicos aqui a gente se adapta. Tá? Então, um beijo e até a próxima.